Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Milene, sou mãe do João Vitor e do Luiz Gustavo, sou pedagoga e tenho um Instagram, o Educar Brincando Pro. Lá eu dou dicas e sugestões de atividade para as mães que têm filhos em casa e se viram perdidas, né? Principalmente em meio a esta pandemia em relação à alfabetização dos filhos. Bom, lá no Instagram eu abri uma caixinha de perguntas pedindo sugestões de vídeos para o YouTube. E algumas pessoas me mandaram como sugestões, né, como trabalhar as sílabas complexas com as crianças que estão aí neste processo de alfabetização. Então no vídeo de hoje eu vou contar para vocês como eu fiz e continuo fazendo aqui em casa com o Luiz Gustavo. Bom, quando eu assumi a alfabetização do Luiz Gustavo em casa, eu comecei a trabalhar com ele primeiro a sílaba simples, certo? Então eu fiz com ele o silabário, né? Fiz os cartões das sílabas, recortei, plastifiquei e a gente brincava muito de formar palavras simples, né? Utilizando a sílaba simples. Porém, eu sempre fiz muitas leituras com o Luiz Gustavo. E as palavras com as sílabas complexas aparecem o tempo todo. Então não dá para alfabetizar uma criança utilizando somente a sílaba simples. E foi a partir de um livro que o Luiz Gustavo fez a primeira pergunta em relação às sílabas complexas. Nós estávamos lendo a história Chapeuzinho Amarelo, do Chico Buarque. Não sei se vocês já conhecem, mas se vocês conhecem, depois eu vou apresentar este livro de novo, que eu já apresentei lá no Instagram. Eu tenho o costume de apresentar para ele o título, o autor e perguntar para ele depois, onde está o título? Tá em cima? Tá embaixo? Isso é importante, né? E aí quando eu perguntei para ele, mostra para mim o título, que ele bateu o olho, ele falou, mãe, Chapeuzinho é com C, né? Por conta do som de sh, ele pensava que era com X. E partindo dessa dúvida do Luiz Gustavo, da pergunta que ele fez em relação ao título do livro, eu encontrei uma grande oportunidade de conversar, tá bom? E de explicar para ele que quando o C está junto com o H, ele tem um som de sh. E a mesma coisa, né, acontece em outras palavras. Por exemplo, né, quando a gente está alfabetizando uma criança, é muito comum a gente escrever casa ou aparecer casa em alguma história. Enfim, é muito comum a gente ter que trabalhar com essa palavra, né? E aí você pede para a criança escrever casa, ela coloca ou um K, né, ao invés de colocar o C. Ou então no ZA, ela coloca um Z ao invés do S, né? Mas o Luiz Gustavo, ele escreveu assim, casa, né? Ele colocou C-A-Z-A. E aí? Aí, uma outra oportunidade de eu conversar com ele e explicar que quando o S está entre duas vogais, ele tem o som de Z. Ele faz ali o papel da letra Z. E aproveitando o gancho aí da letra C, temos palavras que nós escrevemos com a letra C, mas que a palavra não tem o som de K no começo, né? Como, por exemplo, casa, né? Casa. Se eu for escrever cenoura, por exemplo, o C ele tem o som do S. Então eu conversei muito com o Luiz Gustavo, expliquei pra ele, quando o C ele está junto com a letra E, ele tem o som de S. A mesma coisa acontece quando o C está junto com a letra I, ele vai ter o som de S, né? Cinderela, circo. Então, para a criança se apropriar, né, dessas variações de sons, se faz necessário trabalhar com ela muita leitura. Leitura em voz alta, leitura diária, deixar a criança explorar os livros, apresentar diferentes gêneros textuais para ela, né? Apresentar palavras novas. Bom, além de muita leitura, eu gosto de trabalhar com exercícios, né? Para que a criança ela vá se apropriando dessas variações de sons, né? Por exemplo, exercícios em que ela precisa completar a palavra com a letra faltosa. Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que vocês estejam trabalhando com a palavra casa, né? Então, a princípio, coloque lá a figura. Eu gosto muito de colocar uma figura, né? Então, coloque lá uma imagem da casa, a figura da casa, e coloque a letra C, a letra A. Deixe um espacinho para essa letra faltosa e a letra A. Vamos supor que nessa atividade a criança ela precisa completar, né? Com a letra C, né? De ZA. E vamos supor que a sua criança coloque a letra Z. E aí você encontra uma oportunidade de conversar com ela e fazer com que ela se lembre, né? Que quando nós temos duas vogais, tem uma outra letrinha ali que faz o papel da letra Z. Uma outra sugestão de atividade para fazer em casa aí com suas crianças que estão em fase de alfabetização e têm dúvidas em relação às sílabas complexas é trabalhar com trava-línguas. Gente, trava-línguas é muito legal. Você pode brincar com a linguagem, né? E dá para fazer muita coisa. Vou dar um exemplo de trava-línguas aqui. O brinco da Bruna brilha. Monte essa frase utilizando letras móveis. Retire o R, faça a leitura com a sua criança ou então peça para ela ler, né? E pergunte para ela que letra que tá faltando aqui, né? É uma letra que treme, né? O brr, ó, brinco, ó, brr, brr.
Que letrinha será que é essa, né? Ela vai te dizer o R, né? Então, coloque o R junto com outras letras, com a letra D, com a letra F, enfim. Peça para ela procurar a letra R e encaixá-la na frase, né? Onde está faltando essa letra? Posso montar um silabário com as sílabas complexas para trabalhar com a criança? Claro que pode, né? Mas deixe que esse silabário sirva como consulta, né? Ou então sirva para vocês fazerem brincadeiras, né? De formar palavras. Vamos supor que vocês precisem formar Brasil, né? Então, utilizando as sílabas complexas, você vai pedir para sua criança montar a palavra Brasil. Então, gente, trabalhar as sílabas complexas é muito mais fácil do que a gente imagina, tá? Não tenham medo de conversar com as suas crianças, tá? Quando surgir essas dúvidas, né? Como a do Luiz Gustavo, mãe, chapéuzinho é com C, não é com X, tá? Explica, converse com a criança e assim elas vão aprendendo, tá? Explique mais de uma vez se for necessário, tá? Leiam bastante, muita leitura em voz alta, leitura diária, tá? Isso vai fazer com que a criança se aproprie das palavras, tá? Principalmente das palavras que têm as sílabas complexas, porque elas aparecem o tempo todo. E uma outra coisa muito importante é, além de ensinar o nome das letras, ensinem os sons, porque facilita bastante, tá certo? E não se prendam a métodos. Bom, gente, então este foi o vídeo de hoje, tá? Não deixem de curtir, de comentar, compartilhar este conteúdo, tá certo? Se inscrevam no nosso canal e ativem o sininho para as notificações. Até a próxima!